Fala moçada, beleza? Seguinte, hoje nós vamos falar sobre forma trigonométrica do número complexo, tá? Então hoje a gente começa a falar sobre forma trigonométrica do número complexo, tá? E durante a semana a gente fala esclarece mais a respeito dessa forma trigonométrica. Bem interessante, muito bom. Chama-se também coordenadas polares, tá? Então vamos ao assunto. Então vamos lá, forma trigonométrica de um número complexo. Então a gente viu, né, número complexo Z, ele podia ser escrito como A mais B, certo? Não, ele podia ser não, ele é escrito como um A, que é a parte real, e o B, que é a parte imaginária, certo? Claro que A e B pertencem aos reais, número real, tá? Essa é a parte imaginária, por quê? Porque tem um I ali, né? Tem a unidade imaginária multiplicando B, certo? Bom, e a gente podia pegar esse número complexo e colocar ele no plano cartesiano, né? De coordenadas cartesianas, que a gente, na verdade, chama de plano de Argand-Gauss, certo? E o número complexo, por exemplo, ele vai ser um ponto nesse plano. Então, por exemplo, o número complexo que tem esse afixo, a gente chama de afixo Z, tá? A gente pode representar ele como um vetor, né? Um vetor que sai ali da origem, né? Sai da origem e vai até o ponto que está ali. E esse vetor, esse ponto aqui, ele tem coordenadas o A e aqui o B, certo? Bom, então esse número complexo ele pode ser representado no plano de Argand-Gauss como um ponto ali ou um vetor, né? E daí ele também pode ser escrito como coordenadas. Eu posso escrever um número complexo assim, ó, A, B. Aí você fala, mas isso aí é uma coordenada do plano cartesiano. Exatamente. Então, todo número complexo, na verdade, é uma coordenada no plano cartesiano. E você pode definir todas as operações, soma de vetores, subtração de vetores, já estou no vetores. Soma de números complexos, subtração de números complexos, multiplicação de números complexos e divisão de números complexos, tudo em função das coordenadas. Tá? Você fala, mas como assim? Por exemplo, o número complexo Z igual a mais BI, o número complexo ômega, que é igual a C mais DI. Se eu somar eles, né, então eu vou fazer a coordenada AB mais a coordenada CD. Porque os dois estão representados em forma de coordenadas. Então a soma vai ser o quê? A mais C, B mais D. Pronto, entendeu? Então a gente pode fazer tudo isso com as coordenadas aqui, coordenadas do sistema cartesiano, né? Coordenadas, como é que é? Eu estou com coordenadas geográficas na cabeça, mas não é geográfica, é coordenadas. Coordenadas, sistema cartesiano. Ah, caramba, não veio a palavra. Coordenadas. Nasceu. Par ordenado. Nasceu. Coordenadas. A coordenada do ponto, tá? Eu posso fazer tudo em função das coordenadas, beleza? Tá, eu não fiz aqui, a concentração aqui nesse curso aqui é mais na forma algébrica, e com a forma algébrica a gente consegue fazer tudo. Só que eu acho muito interessante sempre passar isso, por isso que eu falo, eu cito e mostro aqui o vetor, ok? Beleza. Só que agora é o seguinte, olha, quando a gente fala de forma trigonométrica do número complexo, é uma outra forma de eu escrever o número complexo, tá? Mas sem mudar o número complexo. Como assim sem mudar? Como assim outra forma? Então, é também chamado, além de forma trigonométrica, também é chamado de forma polar. Tá? Forma polar, forma polar ou coordenadas, tá? Ou coordenadas polares. Tá? Então veja, na forma algébrica, o A e o B representam o quê? Representam um número real que está aqui no eixo X e o B um número real que está aqui no eixo Y, certo? Bom, e na forma polar ou coordenadas polares, o que eu vou fazer? Eu vou usar dois outros números
dois outros números que vão localizar da mesma forma esse número complexo z. E quais são esses números? O ângulo, que a gente chama de argumento, tá? Esse aqui a gente chama de argumento, tá? E o módulo, que é a distância daqui até aqui, ó, que a gente às vezes representa assim ó, com a letra ρ, tá? ρ, que esse aqui a gente chama de módulo, tá? E o argumento e o módulo a gente obtém em cima dos valores do A e o B, certo? E é isso que nós vamos ver aqui para baixo aqui, tá? Agora só para ilustrar um pouquinho como é que a gente usa esse módulo, esse argumento. Então, por exemplo, quem vai para a área militar, quem gosta da área militar, ou quem serviu como soldado, eu não servi como soldado. Na época eu era muito paz e amor, assim, paz e amor, sabe? Então eu falei, não quero servir de jeito nenhum. Era um besta quadrada. Aí não fui servir, certo? Mas eu tenho alguma noção de que quando a gente anda no meio do mato, a gente usa justamente essas coordenadas polares para se navegar pelo ambiente. Então, digamos assim, que eu tenho aqui um mapa, tá? Aí você está aqui e você tem que chegar aqui. Aqui é o ponto de chegada. Bandeirinha quadriculada, certo? E você tem que fazer essa trilha no meio do mato aqui. Daí aqui você tem um relevo aqui de uma montanha, né? Aí aqui você tem um rio atravessando aqui. Você tem aqui o rio atravessando aqui. Aí aqui você tem um lago, tá? Um lago, certo? E você tem que sair daqui e chegar lá. Aí você tem uma bússola, e você tem uma régua. Como assim régua? A régua é o seguinte, você fala, o cara que comanda fala assim, olha, a gente tem que andar nessa direção aqui por 500 metros. Então o cara fala, nessa direção 500 metros. Então 500 metros nessa direção. Pá, é um vetor até aqui, ó. Tá vendo? É um vetor até aqui, ó. Então esse vetor aqui tem 500 metros e a direção, segundo a bússola, né? A rosa dos ventos, né? A bússola aqui, ó. Opa! Errei. Era assim. Tá? Então aqui é norte, sul, leste, oeste. Certo? Não é assim? Então, nessa direção, do cara fala nordeste a tantos graus, né? Aí o cara fala o grau, assim, tal, nessa direção, né? Daí o cara, tem um cara que orienta, quem serviu aí sabe como é que é, né? O cara orienta, fala, nós temos que ir nessa direção aqui 500 metros. Então, bom, a bússola diz qual é a direção, agora e os 500 metros? Daí o cara sabe qual é o ritmo que o pessoal anda no meio do mato, né? Sabe qual é a velocidade com que o pessoal anda no meio do mato, e o tempo, né? 10 minutos de caminhada andou 500 metros. Entendeu? Na rua, a gente faz mais ou menos 100 metros por minuto. Certo? 100 metros por minuto, andando. Né? 100 metros por minuto. Não, acho que não é 100 metros por minuto, não. Você faz uma velocidade de 6 km por hora. 6 km por hora é 1 km por 10 minutos. Exatamente. Tá? Então, 1 km a cada 10 minutos. Então, você faz 100 metros por minuto. Tá? Esse é mais ou menos o tempo que você anda na rua. Uma velocidade, para alguns até rápido, tá? Mas é uma velocidade normal que dá para andar na rua 100 metros por minuto. Então, no meio do mato, você calcula lá que 100 metros o cara vai fazer em 2 minutos, porque tem que ir andando no meio do mato, todo mundo junto, né? Fazendo picada e tal. Então o cara falou, ó, temos que andar 10 minutos nessa direção. O cara anda, beleza. Daí aqui é um ponto de travessia, tem uma ponte. Ele fala, agora nós vamos andar mais 10 metros, mais 10 minutos nessa direção. Ó, outro vetor, tá vendo? Andou. Daí ele fala, agora nessa direção aqui nós vamos vamos passar pelo lago, né? Vamos passar pelo lago e vamos nessa direção aqui, ó, até chegar no ponto lá. Daí aqui nós vamos andar meia hora nessa direção. Não pode sair dessa direção. Sair dessa direção vai sair no lugar errado para cá, né? Como tem as imprecisões, o cara fala, ó, andamos tanto, ó, deve estar por aqui, procure em algum lugar, né? Tem
Quem anda no meio do mato conhece isso, quem serviu o exército sabe como é que é. Aí o cara falou, ó, mais ou menos a 8 minutos a gente vai passar do lado do lago, a gente vai encontrar o lago ali. Aí o cara vai andando e tal, e alguém vai marcando, né? Pô, entendeu? É assim que se navega no meio do mato, com vetores, tá? E o que se usa para esses vetores aqui? Você usa o argumento, que é a direção, que é o ângulo. Para lá ao norte, você fala, nós temos que ir para cá, ó, nordeste. Nós temos que ir a 50 graus do norte, ou a 40 graus do leste. Né? 40 graus do leste, ó. O leste está para cá, 40 graus. Ó. Entendeu? E o módulo é o tempo. O módulo está pelo tempo, porque o módulo ele tem a ver com a velocidade. Né? Se a gente anda 500 metros a cada 10 minutos, então quando você fala nós temos que andar 10 minutos nessa direção, você está falando o quê? O módulo, que é a distância. Módulo é distância. É distância. Certo? Muito importante isso. Módulo é distância. Então, quando ele fala a direção e quanto tempo, ele está te dando duas informações. Ele está te dando o módulo e a distância. Né? Módulo e a distância não. Ele está te dando o módulo e o ângulo. Certo? E isso são coordenadas polares. Então, em vez de você representar assim, ó, são dois números reais que querem dizer o A e o B, você fala dois números reais, né? Dois números reais que são o quê? O argumento e o módulo. Ou módulo e argumento. Agora eu não sei qual que é o primeiro, qual que é o segundo. Mas não sei, o módulo e argumento, eu acho que é o argumento e o módulo. Ah, bom, agora eu tenho que até dar uma pesquisada aqui, não lembro. Mas vamos dizer que seja, tá? O argumento e o módulo. Você coloca assim, eu acho que é o módulo e o argumento. Certo? Para ordenado, o ordenado, porque primeiro é o x, depois o y, né? E as coordenadas polares, então também tem uma ordem também, porque é um par ordenado também. Agora eu não lembro qual que é. Eu vou ver, daqui a pouco eu vou falar aqui, tá? Mas olha só. Então como é que eu calculo esse módulo e argumento em cima do número complexo AB? Então, primeiro de tudo, vamos fazer aqui de novo o plano. Fazer aqui o número complexo, tá? Um vetor ali. Então aqui é o B, no eixo Y, e aqui é no eixo X, aqui é o A. Certo? Bom, o que eu desenhei aqui? Eu desenhei um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Porque essas coordenadas, elas são perpendiculares, elas são coordenadas, elas são eixos ortogonais. Então aqui forma 90 graus. Então essa medida aqui vai ser o quê? Vai ser o B. E essa medida aqui vai ser aqui? Vai ser o A. Certo? Então, essa medida aqui vai ser o módulo. E esse módulo aqui, ele vai ser dado por uma fórmula. Teorema de Pitágoras. O módulo ao quadrado vai ser o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Certo? Teorema de Pitágoras. Certo? O módulo ao quadrado, isso aqui, ó, módulo ao quadrado, ele tem um nome. Chama-se... que chato. Norma. É uma norma. A norma não é regra, mas a norma do número complexo é o módulo ao quadrado. Tá? Essa é a norma. Eu não conhecia, não lembrava desse nome não. Mas o módulo vai ser o quê? Raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Mas só quando o A e o B for positivo? Não, em qualquer situação. Se ele for para cá, ó, se o número complexo for aqui, ó, esse é o A e esse é o B. Os dois são negativos, né? Mas aqui continua sendo um triângulo retângulo. Então, o módulo aqui vai ser o quê? Vai ser o A ao quadrado. Quando eu pego o número negativo e elevo ao quadrado, fica positivo. Quando eu pego o número negativo e elevo ao quadrado, fica positivo. Então, é a mesma coisa. O A e o B pode ser positivo e negativo, qualquer que seja o valor dele. Certo? E o ângulo, que também a gente chama de argumento, né? O argumento, o ângulo, tá? A gente mede ele como? Como é que a gente calcula ele? A gente calcula, eu posso fazer pela tangente, né? Ó, tangente do ângulo vai ser o quê? Vai ser B sobre A, né? Certo? Vai ser o B sobre o A. Certo? O problema da tangente é que a tangente ela varia de 0 até π, né? Ela varia de 0 até π. Então,
você teria aqui um problema, né, na tangente, que, por exemplo, quando a tangente fosse positiva, você não ia saber se ela ia estar no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante. Porque tanto no primeiro quanto no terceiro quadrante, a tangente ela é positiva, né? Lembra lá da trigonometria? Ó? Círculo trigonométrico. Então, a tangente ela é medida aqui, ó. Então, aqui, ó, a tangente é positiva. Só que quando o ângulo é do terceiro quadrante, a tangente também é positiva. Então, isso daqui, ela tem um problema, porque você daí não, né? Você teria que ter mais uma informação para dizer isso aqui. Só que, se você tem o A e o B, né? Então, assim, ó, se a tangente, né, com o A e o B maior que zero, primeiro quadrante. Né? O A e o B menor que zero, terceiro quadrante. Né? Certo? Você pode fazer assim. O A do primeiro, o A positivo, o A maior que zero e o B menor que zero, aí isso aqui é o quê? É quarto quadrante. Ó. O A maior que zero, o B menor que zero, quarto quadrante. Né? E o A menor que zero e o B maior que zero seria o quê? Segundo quadrante. Tá? Mas você também pode calcular isso aqui com seno e cosseno, né? Seno do ângulo. O que é o seno? O seno é o cateto separado ou oposto sobre hipotenusa, que é o módulo. Então, o seno vai ser o quê? Vai ser B sobre o ρ, que é o módulo. Né? E o cosseno do argumento vai ser o quê? Vai ser o A sobre o módulo. O módulo, né, é sempre positivo. O módulo é sempre positivo. Então, quem vai determinar o sinal do quadrante vai ser o sinal do seno e do cosseno. Se o seno e o cosseno for positivo, primeiro quadrante. Se o seno e o cosseno for negativo, terceiro quadrante. Se o seno for positivo e o cosseno negativo, segundo quadrante. Se o seno for negativo e o cosseno positivo, quarto quadrante. Entendeu? Então, na verdade, aqui vai sair direto com o mesmo sinal do que está aqui, ó. Né? Porque ó, o seno é o B, né? Está relacionado ao B. Então, quando o B é maior que zero, ó, o B é maior que zero e o A vai ser o cosseno. O cosseno está relacionado com o A. Então, o A menor que zero ou o A maior que zero, aí você sabe qual é o quadrante, né? Então, com a combinação de cada um desses, você sabe onde é que está o quadrante, certo? Então, é mais comum a gente ver assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá? Porque daí evita de você fazer a tangente e ficar tentando descobrir aqui, né, com A e B. Apesar que se você vai usar o A e o B, na verdade, mesma coisa, né? Mas a gente mais conhece o seno e o cosseno. Bom, na verdade, mais conhece é uma pinonha, né? Cada um tem sua habilidade melhor aí, né? Então, tem gente que conhece muito bem o seno e o cosseno e a tangente de vários ângulos, né? Tem gente que só conhece o seno e o cosseno, certo? Então, é de cada um aí, certo? Bom, mas é assim que a gente determina. E o problema é o seguinte também, hein? Tem outra coisa também. O argumento de um número complexo não tem sentido ele ser maior que 2π. Então, a gente diz que o argumento ele varia do zero menor ou igual, né? O argumento vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π, né? Na verdade, não precisava ser menor ou igual, né? Podia ser só menor que 2π. Porque o 2π é a mesma coisa que usar o zero, né? Quando for 2π, é melhor usar o zero, né? Então, você pega o ângulo. Se o ângulo for maior que 2π, você vai tirando voltas completas até ele ficar entre 0 e 2π. Então, o argumento seria entre 0 e 2π, sem incluir o 2π, tá? Agora tem uma coisa, hein? Eu já vi, teve um comentário uma vez num vídeo meu que falou assim: tá errado! O argumento ele vai do menos π até o π. Olha, não tá errado também não, entendeu? Você pode medir aqui do menos π, né? Essa aqui, até o zero, e do zero até o π, ó. Então, o argumento ele pode ser colocado em função de menos π até π, entendeu? Ou ele pode ser do 0 até 2π. Então, eu não vou dizer que uma está errada e outra está certa, ou uma está mais certa, outra está mais errada. Não. É como eu falei, você tem que saber entender como é que coloca aqui, certo? Você tem que saber como é que usa isso aqui.
Então, se vier de um jeito ou do outro jeito, você vai se virar do mesmo jeito, você vai conseguir resolver do mesmo jeito, certo? Não pode colocar uma coisa esquisita que não funciona, né? Então, é que nem um dia um colega chegou na faculdade, né? E falou que falava Esperanto. Sabe o que é Esperanto? Todo cheio de paz e amor também, né? Não, eu falo Esperanto. Ah, você fala Esperanto? Então vai falando aí que a gente tá tudo esperando você falar aí. Né? Esperanto, né? Então, pô, quem é que entende Esperanto? Só os malucos, beleza, né? Só os malucos, beleza, que entendem Esperanto. Então, na verdade, você tem que usar uma coisa que a gente entenda. Então, se tiver entre menos pi e pi, a gente entende. Se tiver de 0 a 2π, a gente entende também. Tá bom? Mas o que tá mais. O que eu mais vi até hoje foi de 0 a 2π. Tá? De 0 a 2π, seja em provas, seja em concursos, ou seja no livro que eu estou baseando para esse curso aqui, que é o MFUNA, tá? Matemática Fundamental, uma nova abordagem. Então, de 0 a 2π, beleza. Então, quando você quer saber se representar o número complexo pelas coordenadas polares, você vai descobrir qual que é o argumento, usando o seno e o cosseno, ou a tangente, o A e o B, o sinal do A e o B, tá? E o ρ, que é fazendo aqui, aplicando Pitágoras aqui e calculando o ρ. Beleza? Bom, tem algumas propriedades também, tá? Tem propriedades que a gente vê a respeito desse módulo, tá? Ah, o módulo também, ele é claro que ele pode ser representado assim, ó, módulo de Z, tá? Módulo de Z é o ρ, tá? Algumas coisas, por exemplo, né? Então, o módulo de Z é igual ao módulo do conjugado de Z. Lembra o conjugado? O conjugado desse número complexo aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser o A, e aqui o que? O menos B, né? O Z é esse aqui, né? A mais BI. Então, o Z barra vai ser quem? A menos BI, certo? Então, o módulo, tá? O módulo de um número complexo é igual ao módulo do seu conjugado, certo? O módulo de um número complexo, ele é sempre maior ou igual a zero, tá? Porque o módulo é uma distância, é a distância da origem até lá, né? Quando esse módulo for igual a zero, quer dizer que o número complexo é igual a zero. Não tem como o número complexo ter o módulo zero e não estar ele posicionado bem aqui, né? Então, o módulo do número complexo é igual a zero, quer dizer que o número complexo é zero, tá? E tem outra propriedade seguinte, olha, que as coordenadas o A e o B, né? O A, tá? O módulo do A é sempre menor ou igual ao módulo do Z. E a parte imaginária, o módulo da parte imaginária é sempre menor ou igual ao módulo do Z também, tá? Ele não pode ser maior, ó, porque isso aqui vai, né, aqui, ó, tá? É como aqui, né? À medida que o ângulo vai aumentando, o módulo vai diminuindo, o ângulo, pum, certo? Tá muito relacionado à trigonometria, então a gente tem que saber bem a trigonometria aqui, tá? Beleza? Então essas aqui são algumas propriedades aqui importantíssimas aqui a respeito da forma trigonométrica. Tem outras também, tá, que carecem, na verdade, uma demonstração, que pode ser como exercício aí, se você quiser, que o módulo de um número complexo Z vezes o módulo de um número complexo W vai ser módulo do Z vezes W. Tá? A divisão também, ó. O módulo do Z dividido por módulo do W, você pode usar, fazer com o Z aqui e esse W aqui, ó. E você demonstrar isso. É claro que você coloca aqui A mais BI, e aqui você coloca C mais DI, né? E mostra, por exemplo, que a divisão dos módulos vai ser o quê? Vai ser a divisão, o módulo da divisão. Tá? Também tem essa propriedade aqui, tá? E tem outras propriedades, mas essas aqui são as mais interessantes, tá? O módulo... Deixa eu ver. Bom, essas aqui são
Ah, professor, e o módulo, né, do Z mais o módulo do W é igual ao módulo do Z mais W? Sim ou não? Sim ou não? Na verdade, não. Tá? Na verdade, não. Tá? Isso daqui não pode ser. Tá? Eu não posso dizer que isso daqui é verdade. Nem sempre, às vezes é, mas nem sempre é. Tá? Pode ser, pode não ser. Então, isso daqui não há garantia disso aqui. Tá? Se você pegar, colocar aqui A mais BI, tirar o módulo, vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Esse daqui vai ser raiz quadrada de C ao quadrado mais D ao quadrado, certo? E esse aqui vai ser raiz quadrada do quê? De A mais C ao quadrado mais B mais D ao quadrado. Será que isso aqui, né? Será que essa soma é igual a essa soma? Não, não é, tá? Se você colocar isso aqui, ó, às vezes é, às vezes não é. Dependendo de quem que é o A, o B, o C e o D, isso aqui pode dar a mesma coisa. Mas nem sempre é igual, tá? Então eu não posso dizer isso aqui, mas essa daqui, sem dúvida, né? Essa daqui da divisão é, essa daqui da multiplicação é, sempre. Sempre, para qualquer que seja o Z e o W, isso daqui é sempre igual a isso aqui. Né? Essas duas equações aqui, elas são iguais, essas propriedades. Isso é igual e isso aqui funciona. Agora, isso aqui não. Às vezes é, às vezes não é, então isso aqui não é colocado como propriedade. Beleza? Bom, vamos fazer exercícios para treinar essa parte aqui. Então eu tenho aqui, ó, determinar o módulo, o argumento e fazer a representação geométrica do complexo Z, que é igual a raiz de 3 mais I, tá? Bom, eu vou começar ao contrário, vou começar a fazer a representação geométrica para determinar o módulo e o argumento, porque fica muito mais fácil você entender do que as fórmulas vêm automaticamente com o desenho, tá? Ela vem automaticamente com a representação geométrica do complexo, tá? Então, por exemplo, está aqui o eixo x, está aqui o eixo y, tá? Esse número complexo, a parte real é raiz de 3. Então aqui, ó, 1, 2. Raiz de 3 é 1,7 por aqui, né? E a parte imaginária é 1, né? Então aqui é assim, ó, é raiz de 3 mais 1 vezes o i, né? Então essa daqui seria o a, esse aqui o b, né? Ou seria esse aqui o x, esse aqui o y, né? Às vezes o pessoal coloca o número complexo z assim, ó, da forma, né? X mais y, i. Por quê? Porque aqui é x, aqui é y, então às vezes fica mais fácil até colocar dessa forma. Então essa aqui é raiz de 3, está aqui o raiz de 3. E esse aqui o y é 1, está aqui o 1. Então o número complexo está aqui, ó. Representação geométrica, vou colocar em forma de vetor, tá? Porque aí vocês já começam a se acostumar a enxergar como vetor. Tá ali, certo? Bom, então quem que é o módulo? O módulo é o comprimento desse vetor. O comprimento desse vetor, por teorema de Pitágoras, vai ficar o quê? O módulo ao quadrado vai ser, que é a norma, né? A norma vai ser o quê? Raiz de 3 ao quadrado mais 1, né? Que aqui é 1, 1 ao quadrado, certo? Então vai ficar aqui o rho, que é o módulo, vai ser raiz quadrada do quê? Raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 ao quadrado é 1. Que é raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Está aqui, ó. Professor, mas esse quadrado ele não vai para o outro lado como mais ou menos? Às vezes vai, às vezes não. Mas por que às vezes vai, às vezes não? Porque porque o módulo, a gente viu ali, acabamos de ver ali, que o módulo do número complexo é sempre maior ou igual a zero. Então não tem sentido eu colocar o mais ou menos. Porque o módulo é a distância. Então ela só é positiva. Então nesse caso o quadrado ele vai para o outro lado só como quadrado mesmo, não vai como mais ou menos. Porque a gente sabe que o módulo não é negativo, certo? Então o módulo está aqui, ó. Tá? O rho é igual a 2. Beleza. E qual que é o ângulo? O ângulo é isso aqui, ó. Você consegue perceber qual que é esse ângulo aí? Pá, eu olho aí e eu percebo direto. Direto já saco isso aí. Por quê? Primeiro de tudo, ele é do primeiro quadrante, certo? Beleza. Segundo, a tangente disso aqui é o quê? É 1 sobre raiz de 3. Então, tangente de θ é o quê? É 1 sobre raiz de 3.
1 sobre raiz de 3, racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 3. Espera aí, o ângulo θ é o quê? É o 30 graus. Ou, né, π sobre 6 radianos, né? Que é mais comum a gente escrever na forma de radianos, tá? Mas a gente pode escrever em graus também, sem problema nenhum, né? Depende do que você está respondendo, né? Vai ter gente que vai falar, não, grau não se usa, a gente usa radiano. Se o professor for muito chato, né? Se o professor for muito chato, ele vai falar que tem que ser em radiano, certo? Mas não tem problema não, pode usar em grau também, porque o argumento é um ângulo, é uma medida de ângulo, é uma medida de arco, certo? Então, você pode colocar tanto num ou no outro, beleza? Tá vendo? Então ficou fácil ver aqui, ó. Tá? Mas, não, mas como é que faz com o seno e cosseno? Então tá, então seno de θ vai ser o quê? 1 sobre o módulo, 2. Olha lá, seno de 30 é meio. Cosseno de θ vai ser o quê? O B, o A, né? O A sobre o módulo. Então, raiz de 3 sobre 2. Tá aí, ó. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Entendeu? Aí, com isso daqui, você deduz. Ah, então o argumento é 30 ou π sobre 6. Entendeu? A gente faz o seguinte. Só que, pô, com o desenho ali fica na cara, né? Tá na cara ali, ó. Certo? E outra coisa. Na geometria plana, você que vai fazer um concurso difícil, ou mesmo que você não vai fazer um concurso difícil, isso aqui é que nem o feijão com arroz na matemática. Você tem que olhar um triângulo aqui, um triângulo retângulo, e você vê um dos catetos raiz de 3, o outro cateto 1, você fala, pô, peraí, isso aí é metade do triângulo equilátero. É metade do triângulo equilátero. No caso aqui, de lado 2, né? Porque o lado é 2. Certo? O triângulo equilátero de lado 2, ó. Aqui 2, aqui 2, aqui eu passo a altura, aqui então vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui raiz de 3. É metade do triângulo, tem que ser automático, entendeu? Isso aqui tem que... É o feijão e arroz da matemática da geometria plana. Beleza? Tá? Então tá feito aqui o problema, ó. Ele pediu o módulo, tá aqui, o argumento tá aqui e a representação geométrica tá aqui. Beleza? Vamos ver para o próximo. Determinar o número complexo z de modo que módulo de z é igual a 2 e módulo de z menos i é igual a 1. Tá? Então vamos dizer, ó, z é igual a quem? A mais b, i. Certo? E z menos i vai ser o quê? Então vai ser o a mais bi menos i. Ou seja, isso aqui vai ser o quê? O a mais b menos 1i. Pronto. Coloquei o i em evidência, certo? Então, ele está dizendo que o módulo disso daqui é 2, ou seja, ele está dizendo que raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 2. Tá vendo? Módulo, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 2. E módulo de z menos 1, que é isso aqui, vai ser o quê? Vai ser 1, ou seja, ele está dizendo que raiz quadrada de a ao quadrado mais b menos 1 ao quadrado é igual a 1, certo? E daí fazemos o quê? Bom, o ideal é que a gente jogue essa raiz para o outro lado como quadrado, ou eleve os dois lados ao quadrado, né? Então eu vou obter um sistema de duas equações, que é assim, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 4, né? E essa daqui vai ser que a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2b mais 1 é igual a 1 ao quadrado, que é 1, tá vendo? 1 elevado ao quadrado é 1. Tá vendo? B ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual a 1, tá? E daí o que eu faço com isso aqui? Bom, se a ao quadrado mais b ao quadrado é 4, eu jogo aqui, ó. E daí eu vou ter o quê aqui? 4 menos 2b mais 1 é igual a 1, né? Bom, esse 1 e esse 1 dá para cortar, ficou só um zero ali, né? Então sai o quê aqui? 4 é igual a 2b, b é igual a 2. Ó, se b é igual a 2, tá? Se b é igual a 2, quanto é que vai ser o a? Bom, o a vai ser 0. A vai ser 0. Certo? É só jogar o b aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó. A ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 4. E essa daqui vai ficar aqui, a ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 2
mais 1 é igual a 1. Então, ó, 2 ao quadrado com menos 2 vezes 2, que é 4. 1 corta com 1 e vai ficar aqui a ao quadrado é igual a 0. Mesma coisa que vai sair daqui, ó, porque isso aqui é igual, né? Vai ficar ao quadrado... Ah, calma aí. Quanto que tem que ser o A para que A ao quadrado seja igual a 0? Então, o A é igual a 0. Informação importante. Então, calma aí. Quem que é esse número complexo Z? Esse número complexo Z é 2i. Esse é o número complexo 2i. Tá? Se você fizer a representação dele aqui, ó, vai ficar assim, ó. 2i aqui, ó. 2i. Então, é esse. E esse aqui, z menos i, é quem? É esse aqui, ó. Opa, não, é esse aqui, ó. É i. Né? Então, z, que é 2i, menos i, dá i. Então, esse aqui, ó. O módulo desse aqui é 1. E o módulo desse daqui é 2. Então, beleza? Matematiquinha, algebrinha. Vamos para o próximo. Esse daqui é muito interessante. Diz assim, ó. Dar a representação gráfica no plano de Arcangauss do conjunto x pertencente ao conjunto dos números complexos, tal que módulo de z é igual a 3. Então, olha só. Isso daqui é muito comum. Isso aqui é muito comum. Tá? A gente vê isso daqui em provas mais difíceis, né? Concursos mais difíceis, tá? E então eu vou fazer uma explicação assim um pouquinho mais completa, porque eu acho que ninguém é burro aqui. E a gente já adianta um assunto interessante. Então eu vou chamar o número complexo z como sendo o quê? X mais yi. Afinal, essa parte real vai ser representada no eixo x e a parte imaginária aqui, né, que é esse número real, vai ser representada no eixo y, certo? Bom, quando ele diz que módulo de z é igual a 3, então o módulo desse z vai ser o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado. Na verdade, raiz quadrada disso daqui vai ser 3, certo? Bom, se eu elevo os dois lados ao quadrado, isso daqui se torna o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9, certo? E isso daqui é o quê? Isso daqui é uma equação da circunferência, tá? Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Então, tá aqui o plano x e y, certo? Digamos que eu tenho aqui um ponto aqui, ó. Um ponto aqui. Certo? E esse ponto aqui tem uma coordenada x, né, uma abscissa x e uma ordenada y, certo? E essa distância daqui até aqui, ó, é 3, tá? O módulo, a distância daqui até aqui é 3, certo? Olha só. Quais os outros pontos, todos os pontos que têm a mesma distância da origem, porque o módulo é a distância até a origem, certo? Que tem a mesma distância 3 da origem. Então, olha só, peguei aqui, ó, a distância 3, coloquei a ponta seca do compasso aqui na origem, ó. Tá? E daí eu faço o quê? Olha só. Tá aí. Conseguiu ver, não? Vou fazer em vermelho aqui para... Aqui, ó. Todos os pontos que estão aqui, ó, todos os pontos que estão aqui nessa circunferência vermelha, ele tem uma distância 3 até lá, ó. Esse aqui, por exemplo, ele tem esse x, ó, tem esse x, tem esse y. Então, se eu aplicar Pitágoras aqui com esse x e esse y, né, que é os catetos desse triângulo aqui, vai dar o quê? Vai dar o 3 aqui, ó. Se eu pegar esse aqui, ó, aqui também, ó, esse x e esse y é esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Se eu pegar, aplicar Pitágoras aqui, eu vou achar o quê? 3 aqui, porque a distância é 3. Então, isso aqui é a representação gráfica
desse conjunto de todos esses pontos aqui vão ser o quê? Vai ser uma circunferência, tá? E a equação da circunferência, ela é assim, ó, x menos o x do centro, que a gente chama de alfa, geralmente ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação da circunferência. A gente vai ver muito isso, tá? Então, quando você tem aqui ó, um plano cartesiano, e aí o centro é esse aqui, ó, o centro é esse aqui, ó. Então, esse aqui é o alfa e esse aqui é o beta, tá? Beta, né? E o raio, digamos que o raio é essa medida aqui, ó. É daqui até aqui, ó, o raio. Tá? Vamos dizer que esse aqui é o raio, ó. Aí eu pego o compasso, né? Na verdade, na prova você não tem compasso, você vai na imaginação, né? Mas você põe ali, faz a medida aqui e desenha. Então, olha aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. Agora presta atenção aqui uma coisa. Vou desenhar um triângulo aqui, ó. Tá? Vou desenhar um triângulo aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tem as coordenadas o quê? Esse ponto tem a coordenada x e esse ponto aqui tem a coordenada y, certo? Aqui, ó, coordenada x e y. E esse aqui são as coordenadas do centro da circunferência, certo? Então, qual que é a medida do raio? Como é que eu posso aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo? Posso. Qual que é a medida desse cateto aqui, ó? É a distância entre o B e o Y. Na verdade, é o quê? O Y menos B, ó. Faço Y menos B, não, menos beta. Olha, só que esse cateto ao quadrado. E qual é a distância aqui, ó, desse cateto? É o x menos o alfa. Tem o x menos o alfa. Só que esse cateto ao quadrado, né? Então, esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado vai ser igual ao quê? A hipotenusa, que é o raio ao quadrado. Tá vendo? Essa é a equação da circunferência. Tá? A gente usa isso aqui direto, tá? Eu vou fazer alguns aqui, exercícios desse aqui essa semana, tá? Sobre isso aqui, justamente para reforçar isso aqui, ó. Só que essa daqui é muito simples, ele está falando todos os números complexos de módulo igual a 3. Tá? Então, módulo igual a 3 quer dizer que esse número complexo, daqui do centro até onde ele estiver, vai ser 3. Então, ele está dizendo automaticamente que o centro dessa circunferência é aqui na origem. Tá? Nessa origem. Tá? Então, é esse aqui, ó. Beleza? Mas guarde isso aqui na sua mente, ó. Guarde esse desenvolvimento, essa explicação aqui na sua mente, porque eu vou usar mais vezes isso aqui. Como isso aqui tem no número complexo, envolve muito número complexo isso aqui, eu vou usar isso aqui. Logo, logo eu vou usar essa equação aqui para ilustrar mais alguns pontos aqui da circunferência. Beleza? Então guarde isso. Você não é burro, você é inteligente, por isso que eu trato você como inteligente. E eu tenho certeza que você é capaz de guardar isso aqui na sua mente, mesmo antes de eu abordar esse assunto. Porque, segundo o nosso cronograma, né? Segundo o nosso cronograma aqui do curso OMIMA, eu vou abordar aqui geometria analítica circunferência, que vai ser tratar essa daqui, no segundo semestre, né? Ou melhor, no terceiro... vai ser no terceiro bimestre, que é depois do meio do ano, né? Tá certo? Acho que vai estar mais frio ainda, daí eu vou tratar esse assunto aqui lá mais adiante. Mas, por hora, entendeu aqui a demonstração? Entendeu como é que obtém isso aqui? Se for o caso, pare o vídeo, dá uma olhada, analisa de novo, escreva de novo
tá? Veja aqui, bom. Ah, mas e se o ponto foi esse aqui? Ele também tem um x, tá? Daí essa distância aqui é o cateto, ó. Esse aqui é outro cateto. Daí você fala, mas daqui, aqui daí vai ser o alfa menos x. Mas por que não pode ser o x menos o alfa? Porque vai dar negativo, mas tudo bem, negativo elevado ao quadrado fica o quê? Positivo. Ó, y menos beta vai dar negativo. Mas negativo elevado ao quadrado fica o quê? Positivo. E daí isso daqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, vai ser essa mesma distância aqui, que é o raio. Sem problema nenhum. Então, qualquer ponto dessa circunferência que tiver as coordenadas x e y pode ser colocado aqui e achar a equação da circunferência, entendeu? Para achar a equação da circunferência, eu só preciso saber o quê? As coordenadas do centro e o raio. Com as coordenadas do centro e o raio, eu tenho a equação da circunferência. Tá certo? Bom, então para esse daqui, o conjunto, né, a representação gráfica de todos os números complexos, tal que o módulo dele vai ser 3, são o quê? São os pontos de uma circunferência centrada na origem e raio 3. Beleza? Tá, vamos a outros exercícios. Então, para encerrar essa parte aqui, diz assim, ó, calcule o módulo dos seguintes números, tá? Então, o módulo desses números complexos aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Tá? Eu trouxe alguns que são clássicos, que você tem que saber de cor. Muito importante você saber de cor isso aqui, tá? Então, esse número complexo aqui tem a parte real é 3, a parte imaginária é 4. Eu gosto sempre de fazer o desenho, para ficar claro, certo? A parte real é menos 4, né? Então, aqui, ó. Não, a parte imaginária é menos 4, né? Então, aqui, ó. 3. 1, 2, 3. Parte imaginária, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá aqui, ó. Qual que é o módulo? 5. Como assim 5? Esse aqui é o triângulo, o famoso triângulo pitagórico. Um lado, um cateto 3, outro cateto 4, então a hipotenusa vai ser 5, tá? E aqui, ó, ρ ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais o menos 4 ao quadrado. Então, o ρ ao quadrado vai ser 9 mais menos 4 ao quadrado, 16. Ρ ao quadrado vai ser 25, então o ρ vai ser 5, certo? Bom, isso aqui a gente faz uma vez só. Depois que você faz, aprende qual é o triângulo 3, 4, 5, ou o múltiplo do 3, 4, 5, você nunca mais aplica. Você vê 3, 4, você já diz que é 5. Você vê 9, 12, você diz que é 15. Se você vê aqui 0,3, 0,4, você diz 0,5. São os lados múltiplos do 3, 4, 5. Esse aqui é o famoso triângulo pitagórico, certo? Beleza, próximo. Então, esse aqui, ó, esse daqui, ele tem o quê? Ele tem a parte real, raiz de 2, tá? E a parte imaginária, de mesma medida, para cima aqui, raiz de 2, ó. Tá? Então, qual que é o módulo desse número complexo aqui, né? Então, veja só. Se essa medida é raiz do 2, essa medida é raiz de 2, essa medida é raiz de 2, essa medida é raiz de 2. Isso aqui é um quadrado. E a diagonal do quadrado é sempre o quê? A diagonal do quadrado é sempre o quê? O lado do quadrado vezes raiz de 2. É esse raiz de 2? Não. Qualquer quadrado é o lado do quadrado vezes raiz de 2. O lado desse quadrado é raiz de 2. Tá? Então, o módulo desse daqui vai ser o quê? Vai ser raiz de 2... que é o lado, vezes raiz de 2, que dá o quê? Dá 2, ó. Tá? Só que se você aplicar a regra da norma, né, do teorema de Pitágoras, vai ficar o quê? Raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então, vai ficar aqui o módulo ao quadrado, vai ser o quê? 2 mais 2. Então, o módulo vai ser o quê? Raiz quadrada de 4, então o módulo é 2, tá vendo? É só você ver quando essa medida, quando isso daqui, o módulo disso aqui é o mesmo módulo da parte imaginária, o módulo da parte real é igual ao módulo da parte imaginária, o módulo do vetor vai ser
O módulo da parte imaginária ou real vezes raiz de 2. Porque o módulo vai ser a medida. O módulo, por quê? Porque se for menos aqui, o módulo é raiz de 2. Tá? O módulo da parte real. O módulo, lembra que módulo é a distância. É a distância daqui até aqui, ou a distância daqui até aqui. Porque isso aqui podia ser assim, ó. Né? Por exemplo, podia ser assim, ó. Menos 1,5 e aqui 1,5. Então, esse aqui vai ser o quê? 1,5 vezes a raiz de 2. Pronto. Certo? É isso aqui, ó. Beleza? Bom. Próximo, outro triângulo que também algumas pessoas chamam eles de triângulo pitagórico ou chamam triângulo egípcio. Triângulo egípcio, tá? Mas ele é um triângulo parecido com o triângulo pitagórico, é um triângulo muito conhecidíssimo, onde um cateto é 12 e o outro cateto é 5. Os manos chegaram. Aqui está o X, aqui está o Y. Não, na verdade, essa é a parte real. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que esses caras sabem que eu estou dando aula, daí eles ficam bravos e daí eles colocam ali, né? Que esses manos, ninguém gosta de estudar. Esses manos não gostam de estudar, né? Tá aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o vetor. Esse é esse vetor aqui, ó. Esse cateto é 12. Esse cateto é 5. Sempre que você vê um triângulo retângulo, onde um cateto é múltiplo de 5 e o outro cateto é múltiplo de 12, a hipotenusa vai ser múltiplo de 13. É só aplicar, ó. O módulo ao quadrado vai ser o quê? 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar 144 mais 25. Ou seja, o módulo ao quadrado vai ser 169. Ou seja, o módulo vai ser raiz de 169, que é 13. Tá? Então, esse é outro triângulo que é importantíssimo você saber de cor. Tá? Quem vai fazer concursos aí para PM, concurso para soldado mesmo, concurso de segundo grau, né? Que exige que cobra geometria ou triângulo pitagórico, esse triângulo aparece direto, tá? Em concursos vestibulares, esse triângulo aqui também aparece o tempo todo. Então é importante saber de cor isso aqui também, beleza? Bom, letra D. Então, a parte real é cosseno θ e a parte imaginária é seno θ. Então, o módulo ao quadrado vai ser o quê? A parte real, cosseno θ ao quadrado, mais a parte imaginária, seno θ ao quadrado. Espera aí, mas quanto é seno ao quadrado de θ? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? É 1. Então, o módulo vai ser o quê? 1. Ou seja, o módulo vai ser raiz quadrada de 1. Ou seja, o módulo vai ser 1. Do que isso aqui está falando? Isso aqui está falando do ciclo trigonométrico. Tá falando do ciclo trigonométrico. Qualquer ponto do ciclo trigonométrico é exatamente isso. Ó. A parte real, ela é o quê? Ela é o cosseno. Ó. E a parte imaginária, ela é o quê? Ela é o seno desse ângulo θ aqui, ó. Vendo? Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, qual que é o raio do ciclo trigonométrico? É 1. O raio do ciclo trigonométrico é 1. Então, isso aqui está falando do ciclo trigonométrico. É 1, o módulo é 1. Beleza? Guarde sempre, isso aqui vai aparecer também o tempo todo. Mais um aqui, ó. Tangente θ mais I. Qual que é a parte imaginária? É 1, certo? Então, o módulo ao quadrado vai ser o quê? Vai ser tangente ao quadrado de θ mais 1 ao quadrado. Então, o módulo vai ser o quê? Raiz quadrada disso aqui. De 1 mais tangente ao quadrado de θ. Por que eu coloquei assim? Porque assim é mais fácil de
lembrar, isso aqui é secante ao quadrado, olha. Rho é igual a raiz quadrada de secante ao quadrado de θ. Ou seja, o módulo vai ser o quê? Secante de θ, tá bom? Isso aqui também é muito importante, lembrar disso aqui, tá? Agora, do que está se falando aqui? Qual que é esse triângulo aqui? Então, no ciclo trigonométrico, ficou feio, né? No ciclo trigonométrico, tá? Então, eu estou falando que a parte real é tangente. A tangente está aqui na parte real, tá? E a parte imaginária é 1. Então, aqui, ó, a parte imaginária é 1, certo? E aqui é a tangente do ângulo. Então, vai ser assim, ó. Aonde que está esse aqui? Na verdade, é esse aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, a parte real é isso aqui, ó. Na verdade, ela é cotangente, né? Ela é cotangente do que? Do complementar π sobre 2 menos θ. Tá? Desse aqui, ó. Essa aqui é essa aqui é cotangente. É porque como ele está falando θ, né? O θ é esse aqui, ó. Esse é o θ. Tá? Então, essa aqui é cotangente do π sobre 2 menos θ, que é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É cotangente isso aqui. Só que a parte real é a tangente. Então, a parte real é isso aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a parte real. E a parte imaginária é o que? É 1. Isso aqui é 1. Então, essa medida daqui até aqui vai ser o quê? Secante. Do θ, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui. Entendeu? Então, né? Você lembra lá do capítulo anterior que nós trabalhamos, trigonometria do ciclo? Se você olhar lá e lembrar como é que a gente fez para deduzir isso aqui, ó, esse ponto, né, a secante, tinha assim, mas tinha assim também, ó. Ela pode ser medida aqui, ó, a secante pode ser medida aqui, ó. Tá? Bom, tá relacionado aqui. É importante lembrar desse aqui também. Esse aqui é o menos comum. Agora esse F. Esse daqui também é outro triângulo que o pessoal chama de triângulo pitagórico ou triângulo... como é o nome? É o triângulo egípcio também, certo? Então esse aqui, ó. Os manos estão pilhados ali. 24. 7 vai estar aqui, ó. 7. Tá aqui, ó. É dia dos namorados, né? Vamos estudar dia dos namorados? Vamos, né? Quem tem medo de estudar no dia dos namorados? Vambora. Tá? Então esse aqui é o módulo. Esse módulo aqui, ao quadrado, vai ser o quê? 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Isso daqui dá o quê? Bom, 24 ao quadrado dá 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16, mais aquele 1, 17, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais aquele 1, 5, 576, mais 49. Então, o ρ ao quadrado vai ser o quê? 9, 6, 5, vai 1. 7 e 4, 11, mais 1, 12, vai 1. 5, aquele 1, 6, 625. Então, quer dizer que ρ vai ser raiz quadrada de 625, que é 25. Tá vendo? Então, é esse que você tem que lembrar também. Sempre. 7, 24 e aqui 25. Ó. É parecido com esse daqui, ó. 12, 13, 5. Tá? São triângulos pitagóricos. Esse daqui, eu confesso a vocês que eu não tinha muito ele gravado não, tá? Eu tenho gravado esse daqui e esse daqui, porque esses aqui são muito mais comuns, tá? Agora, você vai fazer alguma coisa, você quer estar aquele passo à frente das outras pessoas, esse daqui também é interessante você guardar, tá? Ó, uma forma de lembrar, ó.
uma forma de lembrar, 13 mais 12, 25. Tá? Esse aqui é o 3, 4, 5. E esse daqui é o que? É o 24 mais 25, 49. Raiz quadrada de 49 é raiz de 7. Tá certo? Uma forma de você lembrar isso aqui, ó. Por isso que o pessoal lembra, porque 24 mais 25 dá 49, daí o 49 remete ao 7. E aqui o 12 e o 13 remete ao 5. Né? 12 mais 13, 25, remete ao 5. Tá bom? Bom, por hoje é só isso aí. Esse exercício aqui foi só para aplicar realmente a fórmula do módulo, né? Para você pegar o ritmo, pegar o jeito, e tem que saber isso aqui, né? Tem que aplicar isso, que você vai aplicar isso aqui muito, essa fórmula do módulo, tá? Então, se você souber lembrar desse triângulo, desse triângulo 3, 4, 5, desse triângulo 5, 12, 13 e desse triângulo 7, 24, 25, já está um passo à frente de todo mundo. Se você lembrar aqui desse triângulo que é formado por dois lados do quadrado e a diagonal, também, isso aqui aparece muito em geometria, tá? Esse daqui aparece na trigonometria, então, e aqui, quando a gente tratar da forma trigonométrica, a gente vai usar muito isso aqui, tá bom? A gente vai ver muito isso aqui. E esse daqui também é da trigonometria, ficou assim um pouquinho mais, né, um pouquinho mais difícil, mas se você parar, desenhar, fizer de novo, você vai perceber que é justamente esse triângulo aqui, ó, tá? O argumento desse número complexo aqui, ó, o argumento desse número complexo, tá? O argumento, eu não tenho nem vontade de usar, porque, ó, esse aqui, o argumento é o próprio θ, né? Só que quando vem assim, ó, tangente e 1 aqui, tá? Tangente e 1 aqui, o argumento desse daqui é o quê? O argumento aqui vai ser o quê? Vai ser o complementar daquele ali, ó. Tá? O argumento vai ser o complementar, porque é esse aqui, ó. Esse é o argumento. Lembra que o argumento é o ângulo, tá? A distância daqui até aqui é secante. E esse aqui é o ângulo, ó. Tá certo? Tá? Lembrando qual que é a fórmula da secante? A secante é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno. Então, esse ângulo aqui, ó. Aqui é 1. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Esse é 1 sobre cosseno, né? Então, esse aqui é 1 sobre cosseno. É a tangente desse ângulo aqui, mas não é aquele ali, né? Bom, tá certo? Então, esse daqui, se você só gravar, ó, quando aparece tangente aqui, e aqui é 1, então o argumento vai ser o quê? Vai ser o complementar desse ângulo. Tá? Beleza? Então é isso aí. Curtam o vídeo, compartilhem, chame mais gente aqui pro canal. Vamos continuar estudando. Tenho que vencer. Semana que vem quero entrar. Quero tá legal aqui nesse assunto periodizado, correndo atrás do tempo perdido. Beleza? Curta o vídeo, chama mais gente. Clica aqui no joinha, se inscreva no canal, compartilha, pergunte aqui nos comentários. Não deixe de dar uma olhada no Google Drive ali. E aqui estão todas as aulas do segundo ano, né? Isso aqui é do segundo ano. A fórmula da equação da circunferência vai ser no terceiro ano, né? Beleza? Estou aqui todas as aulas. Vamos que vamos e até a próxima.